Nossa aula de hoje é sobre os biomas brasileiros. Antes de entrar especificamente nos nossos biomas, é importante a gente entender a definição de bioma, que é um grande ecossistema, podendo ser terrestre ou aquático, mas que apresenta uma fisionomia vegetal, uma fauna também muito característica. Geralmente, essas características vegetais ou animais são influenciadas pelos fatores macroclimáticos, ou seja, por fatores abióticos, fatores físicos e químicos, que definem então o tipo de seres vivos que podem viver naquele ambiente. Os biomas eles podem ter escalas globais, como nós vemos nesse mapa, ou também podem ter escalas locais, regionais, como é o caso dos biomas brasileiros, que nós vamos tratar agora nesse vídeo. Bom, vamos então especificar um pouquinho sobre as principais características dos principais biomas brasileiros. É óbvio que existem algumas outras subdivisões dos biomas brasileiros e aqui nós vamos tratar das principais delas. Nós vamos começar falando da floresta amazônica. A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo e é considerada também o maior bioma brasileiro. Cerca de 40% dessa floresta está localizada no território nacional. Ela tem temperatura e pluviosidade considerados elevados e a floresta ela é densa e fechada, possuindo vários estratos. Mas é importante ressaltar que as árvores elas formam um dossel, único, ou seja, as copas das árvores se interconectam formando uma mata fechada. Essa formação vegetal e essa floresta apresentam uma das maiores diversidades do mundo. Com relação à flora, é importante a gente ressaltar que devido a ter uma mata bastante fechada, existem muitas plantas epífitas, ou seja, aquelas plantas que vivem sobre outras plantas para conseguir acesso à luminosidade do sol. Além disso, várias plantas apresentam raízes tabulares, que permitem que elas consigam se ancorar mesmo quando a floresta é inundada pela água. Como esse local é bastante iluminado, porque fica próximo à região equatorial, a maioria das plantas apresentam folhas grandes e largas, mesmo porque elas não precisam se preocupar com a perda de água, já que esse ambiente é bastante úmido. A fauna também é muito diversificada, principalmente com relação aos animais aquáticos, principalmente o grupo dos peixes, mas temos uma diversidade também muito grande de aves, mamíferos, répteis e anfíbios, além de vários invertebrados, como é o caso de uma diversidade imensa de insetos. Por muito tempo, a Amazônia foi considerada o pulmão do mundo, mas essa não é uma afirmação verdadeira. Praticamente todo o oxigênio produzido por essas plantas é consumido por elas próprias ou pelos animais que vivem ali. Então, na verdade, a grande quantidade de oxigênio no nosso planeta não advém da floresta amazônica, mas sim de cianobactérias, que são bactérias, também chamadas de algas azuis, que produzem a maior quantidade de oxigênio do nosso planeta. Apesar disso, a floresta amazônica tem importante contribuição para a regulação climática do nosso planeta, retendo carbono na sua madeira, nos vegetais, e também processos relacionados à evapotranspiração e dispersão de chuvas. Além disso, os rios amazônicos representam aproximadamente 20% das reservas de água de todo o planeta Terra. Apesar disso, a Amazônia enfrenta diversas ameaças, como, por exemplo, a mineração, que é um grande fator de contaminação ambiental, principalmente dos rios, a extração de madeira, e principalmente a extração ilegal, além da pecuária, que vem tornando o solo da Amazônia cada vez mais infértil e em vários locais já são registrados processos de desertificação. Podemos agora tratar de mais um bioma. Vamos falar então sobre a Mata Atlântica, que também é um tipo de floresta tropical. Ele é o bioma mais devastado do nosso país, apresentando cerca de 7% da cobertura original. Ele ocorre na região litorânea do nosso país e apresenta como relevo montanhas e planícies. Também a temperatura e pluviosidade são altas e também é uma floresta densa, assim como a Amazônia. Com relação aos animais que vivem nesse local e também as plantas, existe muito endemismo, ou seja, espécies que somente ocorrem lá,
o que pode ser um grande problema, já que esse ambiente é muito devastado, uma vez que essas espécies forem extintas nesse local, elas não podem ser mais encontradas em nenhum outro local do mundo. O que chama atenção nesses locais, por ser uma floresta úmida, é a grande diversidade de anfíbios. Aqui um mapa comparando a cobertura original da Mata Atlântica no nosso país e a cobertura atual, mostrando a grande devastação ocorrida nesse tipo de bioma. As principais ameaças, certamente com relação à nossa floresta atlântica, é a urbanização. Então, nós vemos um exemplo do Parque Arthur Thomas, em Londrina, mostrando como são os resquícios da Mata Atlântica do nosso país. Em geral, são pequenos fragmentos de mata cercados de cidade, o que torna quase que inviável a conservação desse tipo de ambiente. Vamos falar agora sobre mais um bioma, okay? A Mata de Araucária. Ela é um ambiente que está apenas na região sul do país, nos estados do Paraná e Santa Catarina. Também é um ambiente muito devastado, cerca apenas de 2% da área original ainda persiste. Nesse ambiente predomina o pinheiro do Paraná, as araucárias, e o clima também é bastante característico, sendo subtropical, com estações bem mais definidas do que a floresta amazônica e a Mata Atlântica. As copas das árvores nesse ambiente não formam uma camada contínua, ou seja, não formam um dossel. Por isso, esse ambiente é considerado menos úmido. Além disso, essa característica está relacionada ao fato dessas plantas, os pinheiros do Paraná, terem uma característica chamada alelopatia, nas quais essas plantas liberam substâncias químicas que impedem outras plantas de nascerem próximas delas. As principais ameaças desse bioma são principalmente a extração de madeira, que ocorreu historicamente no estado do Paraná e Santa Catarina de maneira muito pronunciada, principalmente no início do século passado. Atualmente, as principais ameaças estão relacionadas principalmente à agricultura em grande escala, uma vez que essa região apresenta a famosa terra roxa, que é muito fértil. Dando continuidade, nós podemos falar agora da caatinga. A caatinga do Tupi-Guarani Mata Branca cobre cerca de 10% do território nacional e é caracterizada por apresentar temperaturas elevadas e uma baixa pluviosidade. Isso faz com que esse bioma passe por secas muito prolongadas. Com base nisso, a fauna e a flora desse ambiente têm vários mecanismos para evitar a perda de água e conseguir suportar grandes temperaturas. Muitas das plantas que vivem nesses locais são consideradas xerófitas e caducifólias. Plantas xerófitas são aquelas que apresentam adaptações para viver em ambientes muito secos. Ou, por exemplo, folhas modificadas em espinhos, como a gente pode ver nesses cactos. Além disso, elas podem ter a capacidade de acumular água, como também nós vimos em algumas plantas, como por exemplo os cactos. As plantas caducifólias são aquelas que perdem as folhas em um período específico, por exemplo, no período de seca. Isso faz com que as plantas não percam tanta água durante esse período, uma vez que a perda de água pelas plantas ocorre principalmente pelos estômatos das folhas. Os animais também nessa região apresentam diversas características que evitam a perda de água, como nós podemos ver aqui alguns répteis que apresentam a pele bastante coriácea. As principais ameaças desse bioma são a pecuária extensiva, como vemos aqui embaixo a pecuária de caprinos. Além disso, a monocultura também é bastante prejudicial ao solo, uma vez que esgota os nutrientes. Além disso, podemos também ver o desmatamento em muitas regiões, somente para a produção de carvão. Todos esses processos juntos fazem com que várias áreas da Caatinga também sofram um processo de desertificação. Continuando nos nossos biomas, vamos falar agora do cerrado. O cerrado ele é comparado à savana africana e é considerado então um tipo de vegetação savana, caracterizado por apresentar árvores esparsas, ou seja, árvores espaçadas no ambiente, não próximas. Essa região apresenta o clima quente com estação seca rigorosa.
As chuvas são regulares no verão. Isso faz com que o solo seja rico em lençóis freáticos. Como existe uma seca prolongada, é bastante comum ocorrer incêndios no cerrado. E o fogo no cerrado, muitas vezes, ele é considerado natural e também essencial para muitas das plantas que vivem nesse ambiente. Essas plantas, em geral, estão bastante adaptadas para sobreviver a esses períodos de seca e de incêndios, de fogo natural. Tanto é que muitas plantas apresentam sementes que só germinam após serem queimadas pelo fogo. Essa vegetação característica do cerrado, ela apresenta troncos retorcidos, uma casca grossa e folhas bastante espessas, bastante coriáceas. Isso faz com que elas consigam sobreviver a períodos sem água e também a esse fogo. A vegetação com um tronco retorcido, ela na verdade é uma representação do que ocorre periodicamente com esses vegetais, que após passarem pelo período de fogo, queimam-se as gemas, que são as estruturas que originam novos ramos e se originam novas gemas em outros locais, resultando então nesse aspecto retorcido dos troncos. O cerrado é caracterizado por uma alta diversidade biológica, mas principalmente um alto endemismo, ou seja, espécies que só ocorrem nesses locais. Isso faz com que as ameaças nesses locais sejam bastante preocupantes. Novamente, porque a extinção local significa a extinção total dessas espécies. As principais ameaças do cerrado incluem a agricultura extensiva de grãos, principalmente a soja, como podemos ver nessa imagem à esquerda, mostrando então um cerrado e uma plantação. Além disso, a pecuária extensiva também é um fator preocupante. Dando continuidade aos biomas, nós podemos falar agora sobre os pampas. Os pampas são conhecidos também como campos solinos, ocorrendo no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. São caracterizados por apresentar o clima frio e úmido, mas os verões são quentes, apesar dos invernos serem bastante rigorosos, podendo ocorrer geadas e neves em alguns locais. A vegetação inclui principalmente plantas de baixo porte, incluindo gramíneas, plantas herbáceas e poucas árvores apenas de pequeno porte. Os animais também são adaptados para viver nesses locais com uma vegetação pouco densa. São animais que conseguem sobreviver associados às gramíneas e que conseguem, por exemplo, criar e fazer ninhos no solo, como por exemplo a coruja buraqueira. As principais ameaças desse ambiente são a agricultura também extensiva, principalmente de milho, trigo, soja e arroz, além da pecuária. Muito se tem relatado também sobre a desertificação em muitos espaços dos pampas. Vamos falar agora sobre o Pantanal. O Pantanal é uma região plana inundada pelo rio Paraguai e é considerada a maior planície inundável do mundo. Ele apresenta um ciclo anual de inundação e rebaixamento das águas dos rios associados às estações chuvosa e seca. Isso promove um grande enriquecimento do solo, porque traz matéria orgânica dos rios. A vegetação é bastante variável, desde plantas do cerrado até plantas aquáticas. Muitas delas capazes de tolerar essa diferença de ambientes aquáticos e terrestres. A fauna também é muito rica, principalmente aves e peixes. As principais ameaças do cerrado incluem agricultura, pecuária e também hidrelétricas, apesar delas serem proibidas na maior parte dos ambientes nesse bioma. Agrotóxicos na água, assoreamento dos rios e mudança no regime da cheia estão relacionadas a essas ameaças. Por fim, podemos falar um pouco sobre os manguezais, que são ecossistemas de transição entre ambientes marinhos e terrestres, sujeitos ao regime dos mares, e apresentam uma grande produtividade biológica. Nesses ambientes, a vegetação apresenta raízes escórias e pneumatóforos, que conseguem absorver o oxigênio do ar, uma vez que o solo é bastante pobre em oxigênio. Os vegetais halófitos também vivem nesse ambiente, são vegetais que toleram grande quantidade de sais. Os manguezais são considerados berçários naturais para várias espécies marinhas de peixes e de aves, além de artrópodes.
As principais ameaças incluem o despejo de esgoto doméstico e industrial, especulação imobiliária e o turismo.